Seja bem-vindo, seja bem-vindo a esse canal do YouTube. Eu sou Pedro Rosa, médico psiquiatra. Aqui eu falo sobre o diagnóstico psiquiátrico, sobre o diagnóstico diferencial dos transtornos mentais, sobre o modelo dimensional que ajuda a gente a fazer um diagnóstico mais preciso para os nossos pacientes e nos ajuda a organizar um tratamento que seja um tratamento útil, que seja um tratamento válido e que realmente ajude os nossos pacientes. O tema do vídeo de hoje é um tema bastante difícil. Se você acompanha o podcast Papo de Psiquiatra, se você não acompanha, eu recomendo que você passe a acompanhar, você vai ver lá que eu e o Marcos e o Marcelo falamos muito sobre narcisismo, sobre o narcisismo patológico, sobre como é que ele se desenvolve, como é que ele surge nas pessoas, como é que ele se apresenta clinicamente. E a gente fala disso por uma razão simples, porque esse é um tema relevante na nossa prática clínica. Ele é um tema que é muito importante e é um tema muito negligenciado. O tema desse vídeo aqui é o diagnóstico diferencial do personalidade narcisista com personalidade borderline. E a bem da verdade é que a personalidade borderline também era um transtorno mental esquecido até ali os anos 90. Não se falava muito sobre esse diagnóstico e não se achava que tinha muito por onde melhorar, que os pacientes não teriam melhora. Hoje a gente sabe que esse é um diagnóstico público, as pessoas falam sobre ele e existem muitas intervenções baseadas em evidência e os pacientes melhoram, a gente sabe que os pacientes melhoram. De certa forma, nos últimos anos tem acontecido uma trajetória semelhante, felizmente, com a personalidade narcisista, em que um diagnóstico de que não se falava, que se achava que era um diagnóstico até de validade duvidosa, o que é absolutamente uma ideia falsa. O diagnóstico bem feito do narcisismo patológico, do transtorno de personalidade narcisista, ele é um diagnóstico muito válido e de extrema utilidade para a clínica. Ele muda a maneira como nós lidamos com o paciente em benefício do paciente, para que a gente possa lidar com as suas características de grandiosidade, de entitlement, de variações de autoestima e que a gente possa organizar para esse paciente um tratamento válido para suas vulnerabilidades emocionais, para o sofrimento que a gente sabe que está lá presente. Agora, a questão é que existe uma grande sobreposição entre os pacientes que têm personalidade narcisista e personalidade borderline. A gente sabe que muitos pacientes têm os dois transtornos de personalidade e a gente sabe que muitos desses pacientes, se não têm um transtorno de personalidade, tem traços do outro transtorno. Então, você tem um paciente que tem personalidade borderline e traços narcisistas, e um paciente que tem personalidade narcisista e traços borderline. Ou seja, a gente tem aqui um cenário em que essas comorbidades são muito comuns. E se a gente não percebe isso, a gente não ativamente pensa, será que esse meu paciente que tem personalidade narcisista, ele tem traços borderline e o oposto, a gente vai deixar de fazer esse diagnóstico. De maneira um pouco semelhante com o que eu falei lá no vídeo anterior sobre transtorno bipolar e personalidade borderline. Ter um diagnóstico não imuniza o paciente contra ter o outro, né, diagnóstico. E o vídeo centralmente aqui, eu vou falar para você, é que faz diferença para a clínica. São informações úteis para a gente, porque ter essa informação nos ajuda a ajudar melhor o nosso paciente. Por exemplo, a gente busca, grosso modo, um tratamento de personalidade, perceber dos nossos pacientes quais são os gatilhos, os desencadeantes desses ciclos mal adaptativos de personalidade, que na personalidade borderline envolve desregulação emocional, e a gente sabe que isso se dá na personalidade borderline por ameaças de abandono, por rupturas de apego, por conflitos interpessoais, principalmente nessa dinâmica de apego entre as pessoas, e que isso gera, como eu falei, uma desregulação emocional que se manifesta de maneira heterogênea, que pode se manifestar com impulsividade, com autolesão, com comportamento suicida, e que traz para essas pessoas sofrimento muito grande ao longo do tempo, e que a gente entende que essas dificuldades estão centralizadas em dificuldade na organização da identidade dessas pessoas. E que o tratamento envolve buscar uma regulação emocional, envolve uma reorganização dessa identidade, aprender controle de impulso e perceber antecipadamente esses gatilhos para que possa se preparar e ao longo do tempo adquirir respostas
respostas que sejam mais adaptativas do ponto de vista dos valores do paciente. Quando a gente vê do ponto de vista do transtorno de personalidade narcisista, também existem gatilhos desencadeantes interpessoais que também geram respostas emocionais e que também vão ter, de certa maneira, uma reorganização. E esses pacientes com personalidade borderline, quando se vê em uma situação de reestruturação desses vínculos, de reorganização da aproximação desse apego, ou seja, quando tem de alguma forma alguma solução para esse abandono, muitas vezes o que a gente vê é uma reorganização das emoções, uma volta a uma regulação emocional. Esses ciclos acontecem sucessivamente. Quando a gente vê a personalidade narcisista, a gente também enxerga gatilhos, a gente também enxerga expressões emocionais intensas, a gente também muitas vezes vê comportamentos interpessoais que não contribuem para os vínculos a longo prazo, a gente vê pessoas que também estão em tremendo sofrimento e que passam por esses ciclos sucessivamente. Mas as semelhanças param por aí, porque os gatilhos são diferentes, os gatilhos são ameaças à autoestima, não necessariamente reações de abandono. Não existe uma organização de identidade tal qual a identidade borderline, mas sim uma identidade que ela é calcada numa necessidade, muitas vezes, de status, numa necessidade de ter uma grandiosidade, de um entitlement persistentemente atendido nas relações interpessoais. As expressões emocionais diante dessas ameaças à própria autoestima, elas até podem ser, em alguma medida, semelhantes às expressões de desregulação emocional dos pacientes que têm personalidade borderline, mas com frequência são muito diferentes, em que o paciente ele não necessariamente busca por aproximação em relação a alguém, mas muitos pacientes se recolhem, eles se isolam para se reorganizar. Ou seja, os gatilhos, os desencadeantes de variações emocionais entre o personalidade borderline e narcisista são diferentes. A identidade dos pacientes é diferente. A expressão emocional é muito diferente na grande maior parte dos casos. Na hora que a gente fizer uma formulação e apresentar essa formulação para os nossos pacientes, nós necessitamos que essa formulação seja precisa. O paciente vai precisar ter na mente dele que aquilo que está na nossa mente é preciso em relação ao que acontece com ele. E se a gente fizer uma apresentação, uma comunicação trocada, nós não vamos obter esse objetivo. Isto é, se para um paciente narcisista a gente fizer uma formulação de um paciente com personalidade borderline, não vai ter a precisão suficiente, primeiro, para que esse paciente seja compreendido, que ele se sinta compreendido. Nós não vamos ter uma formulação que ao longo do tempo se sustente, em que, enquanto seguimos esse paciente, o paciente passa por dificuldades interpessoais, aquela formulação, ela ao longo do tempo vai se mostrar imprecisa cada vez mais e, portanto, vai ser muito difícil a gente organizar um tratamento eficaz. A gente sabe que o tratamento da personalidade borderline envolve uma série de elementos, é muito complexo, e um desses elementos muito importante é a validação. A gente aprender a fazer uma validação empática daquilo que deve ser validado e não validar aquilo que não deve ser validado. Isso é comum ao GPM, bom manejo clínico, é comum ao DBT, isso é comum à MBT, a terapia de mentalização, isso é um elemento muito importante para o tratamento desses pacientes. E é muito relevante dizer que a validação depende da gente compreender o funcionamento do paciente. Validar um paciente com personalidade narcisista é muito diferente de validar um paciente que tem personalidade borderline. Ou seja, até na própria validação vai ser mais difícil para a gente se a gente não souber descrever com precisão o que acontece com o paciente. Uma ameaça de abandono é muito diferente de uma ameaça à autoestima. Se a gente não conseguir perceber o que aconteceu, nós não saberemos validar de maneira eficaz. Como é que a gente faz esse diagnóstico? É interessante dizer que se a gente olhar os critérios dos diagnósticos do DSM para a personalidade narcisista e os critérios diagnósticos do DSM para a personalidade borderline, a gente vai falar, puxa vida, como é que dá para confundir um diagnóstico pelo outro se são tão diferentes? Por quê? Porque a descrição do DSM é para o caso típico, não é
para o paciente real, concreto, complexo que aparece no nosso consultório, no consultório do psicólogo, no consultório do psiquiatra. O paciente que aparece no nosso consultório, ele é mais complexo e a gente vai precisar, sim, de um modelo diagnóstico melhor para descrever esses pacientes. Sem dúvida alguma, a melhor maneira de descrever a nossa personalidade e de compreender o funcionamento da nossa personalidade, não somente de descrever, mas de compreender o funcionamento, é o modelo dos 5 fatores. O modelo dos 5 fatores ele é válido, ele é preciso o suficiente, com uma excelente acurácia para descrever tanto a personalidade adaptativa, normal, como você quiser chamar, como a personalidade mal adaptativa, patológica. E tem vídeos no canal explicando isso para você, então pode ficar à vontade para assisti-los. E esse modelo é muito útil para discriminar a personalidade borderline da personalidade narcisista ou, eventualmente, para fazer os dois diagnósticos. O modelo de traços de neuroticismo extenso no personalidade borderline, num antagonismo presente no paciente narcisista. E como que essa estrutura da personalidade mal adaptativa tem um fator geral de personalidade que tem uma relação muito grande com a personalidade borderline, ou seja, essa análise desses traços e hierarquia desses traços desse fator geral de personalidade permite que a gente faça esse diagnóstico de maneira muito mais precisa. Conhecer os traços, conhecer a hierarquia da personalidade, permite que a gente chegue a conclusões muito apropriadas. Agora, infelizmente, esse conhecimento ele não está disponível até o presente momento pronto, de maneira que você possa assimilá-lo, assim como tem lá o DSM escrito, tem aula sobre como é que você faz o diagnóstico de uma depressão. A questão central é a dificuldade do diagnóstico diferencial. Essa é a nossa principal dor da prática clínica. E é por isso que tenho essa iniciativa aqui no canal de fazer esses vídeos e eu, junto com um amigo meu, Mauro Vitor Medeiros, que é psiquiatra, assim como eu, nós fomos atrás na literatura de uma maneira bastante abrangente e concatenamos um curso sobre o diagnóstico diferencial voltado para casos complexos e baseado em casos clínicos. Quer dizer, a gente foi lá, organizou uma maneira de você utilizar todo esse conhecimento acumulado nas últimas décadas sobre esse diagnóstico dimensional. Mas é importante que se diga que a gente não está falando sobre uma iniciativa do ano passado, uma coisa nova, uma coisa que saiu num estudo ontem. A gente está falando de um corpo de conhecimento que adquiriu robustez e valor empírico ao longo das últimas décadas e que está contemplado em novas organizações da psicopatologia, como o Hightop, para descrever a psicopatologia de maneira dimensional com mais acurácia. Ou seja, a gente foi atrás de todo esse conteúdo para o diagnóstico diferencial e fez esse curso. E esse curso tem uma aula, inclusive, sobre o diagnóstico diferencial de transtorno de personalidade borderline e transtorno de personalidade narcisista, assim como tem sobre os outros 2 temas que eu publiquei em vídeos recentemente, que você pode assistir se você não assistiu: o diagnóstico diferencial de depressão e transtorno bipolar, o diagnóstico diferencial de transtorno bipolar e transtorno de personalidade borderline. O diagnóstico diferencial é uma das etapas mais complexas e difíceis do trabalho do profissional de saúde mental. E é muito importante que a gente possa sentir o benefício, ter o benefício das novas ferramentas que estão sendo desenvolvidas recentemente, daquilo que tem de mais novo em termos de ciência empírica da psicopatologia, de como é que a gente pode incorporar isso na nossa prática clínica em benefício dos nossos pacientes. Muito obrigado pela atenção. Você pode se inscrever no canal e clicar aqui no sininho para não perder a notificação dos vídeos que eu posto regularmente. E se você quiser saber mais sobre o curso, tem aqui o link na descrição do vídeo. Fique à vontade, deixe sua dúvida, opinião, crítica, sugestão de tema. Estou sempre disposto a conversar sobre esses tópicos aqui sobre diagnóstico psiquiátrico e até a próxima.